E aqui nós vamos iniciar com essa frase: toda modificação para melhor reclama luta, tanto quanto qualquer ascensão exige esforço. Emmanuel, como não poderia deixar de ser, né? E aí o que nós vamos trabalhar hoje é a síndrome do pensamento acelerado. Nós sabemos o quanto que é difícil tudo aquilo que se relaciona, que se diz respeito a questões de naturezas psíquicas. A cada momento, novas descobertas, a cada momento, novas situações, ensejando estudo, ensejando vigilância, comportamentos a respeito de nós. E tudo que ocorre em termos psíquicos, evidentemente, a sua origem vai estar na alma. Vai estar no nosso espírito encarnado. E como consequência, os remédios, os antídotos vão estar também associados à nossa alma, ao nosso espírito. Com isso, equivale-se a dizer que cada vez mais nós vamos ter que tomar um cuidado maior a respeito do que nós somos, para que assim nós possamos enfrentar todas essas situações com êxito, minimizando muitas vezes causas das quais a sociedade a princípio não se dá conta, até que as coisas começam a acontecer e aí nós vamos percebendo que precisamos fazer alguma coisa em relação a isso. E hoje o que se busca, o que está em voga, o que se comenta, o que se trabalha é exatamente a síndrome do pensamento acelerado. O que vem a ser a síndrome do pensamento acelerado, como que ele está inserido dentro de nós e o que ele representa efetivamente para a nossa vida, a nossa existência. Bem, na antiguidade já se procurava trabalhar o corpo e a alma, segundo Sócrates e Platão. Então não é uma receita nova, pelo contrário, é uma receita bem antiga, onde para trabalhar o todo havia a necessidade de trabalharmos também a alma, que é fundamental. Aí eu pergunto, houve alguma mudança da época de Platão, de Sócrates, para nós em relação às enfermidades do corpo e da alma? Não. Nós continuamos sendo um espírito encarnado, buscando o nosso crescimento e a nossa evolução. Não houve nada. Isso equivale a dizer que hoje, se antes já era, hoje mais do que nunca, nós temos que trabalhar a alma, o corpo, paralelo ao nosso pensamento. Não há como nós buscarmos ter uma saúde com mais equilíbrio, termos o equilíbrio do pensamento, termos o equilíbrio das nossas atitudes e comportamentos, se nós não trabalharmos o corpo e a alma. Então, dentro desse propósito, o que nós vamos encontrar que o pensamento, e é pelo pensamento que construímos nossa zona iluminativa, é pelo pensamento que nós temos a nossa felicidade ou a nossa angústia ou a nossa depressão.
Hoje não existe outra forma de nós trabalharmos essas questões. São questões objetivas, são afirmativas, não são interrogações. Ou nós podemos estar nessa zona de felicidade, ou podemos estar nessa zona de angústia e depressão. A escolha é nossa. Vai pelo nosso pensamento. E como somos nós os responsáveis a controlar os nossos pensamentos, cabe a cada um de nós buscarmos trabalharmos isso de uma forma consciente, responsável, para que eu possa imprimir na minha existência aquilo que eu quero de melhor para mim. Eu quero viver num mundo de felicidades relativa, ou quero viver num mundo de angústia e depressão e de conflitos. E é na alma que todos os nossos pensamentos são registrados, repassados em arquivos ao subconsciente. Ora, se aqui nós temos o pensamento, temos a alma, e tudo isso sofre um registro no nosso subconsciente, quem que é o responsável em fazer esse registro? Quem é o autor dessa história? Somos nós mesmos. É cada um de nós escrevendo a sua história no nosso subconsciente. A história que nós queremos, não só para a nossa existência atual, mas também pensando nas nossas existências futuras. Porque o que nós fizermos hoje, não só vai refletir hoje nessa existência, como também vai refletir em existências futuras. E isso está tudo registrado na nossa alma, né? Isso é inevitável. E ainda dentro desse princípio, é pelo pensamento que materializamos e damos forma ao nosso desenvolvimento intelectual, moral e espiritual. Então nós somos o modelador, nós somos o artista, o artesão, que vai modelar o que nós queremos para nós. Que conduta nós queremos em termos da nossa intelectualidade, a respeito da nossa moralidade, a respeito das nossas questões de ordem espiritual. E é pelo pensamento que ligamos o mundo físico ao mundo espiritual através daquele ideal, que é muito bem trabalhada. O doutor Sérgio, e vale a pena trabalhar, acompanhar o desenvolvimento, a pesquisa desse médico, que faz um trabalho maravilhoso dentro dessa área, tá? Da psicobiofísica. É um trabalho espetacular. É um professor da Universidade de USP, onde hoje tornou-se o maior especialista dentro da área da pineal e todos esses processos de comportamento, né? Então, aqui é pelo pensamento que nós vamos ligar esses dois mundos, o mundo físico e o mundo espiritual. Nós trabalhamos inicialmente o corpo físico e a alma, e mais do que nunca, ele vem comprovar que não há como nós existirmos dentro de um contexto de equilíbrio, de saúde física e mental, se nós não tivermos o entendimento pleno e total a respeito dessa estrutura. É essa estrutura que vai movimentar em nós todo um conceito de desenvolvimento, de equilíbrio, para que a gente possa realmente nos projetarmos. Não esquecendo que nós estamos trabalhando a síndrome do pensamento acelerado. Mas qualquer outra enfermidade que a gente venha trabalhar, não faz diferença alguma. Porque todas elas são conexas. Todas elas são inclusas. Então não importa. Por isso,
a necessidade de nós aprofundarmos cada vez mais a respeito de assuntos dessa natureza, para que a gente possa então prosperar em relação a como trabalhar os nossos pensamentos e o porquê trabalhar os nossos pensamentos. Como já nos advertia lá atrás Jesus: vigiai e orai. E é pelo pensamento que determinamos o comando de nosso cérebro da produção de hormônios, enzimas e todas as demais substâncias necessárias ao desenvolvimento e saúde do corpo físico. Nós temos um verdadeiro laboratório físico-químico no nosso cérebro, que é comandado pelo nosso pensamento. Ali que nós vamos encontrar todas as substâncias, todos os hormônios necessários a dar a cada um dos nossos órgãos a vitalidade que ele precisa e necessita para desempenhar bem a sua função. E mais uma vez, é pelo pensamento que nós fazemos. E quando nós não trabalhamos o pensamento para que ele possa trabalhar na produção dessas substâncias, nós somos obrigados a recorrer aonde? Aos médicos, às farmácias, aos alopáticos, para suprir essa deficiência do nosso organismo, que é causado por quem? Culpa de quem? Nossa, pelo nosso pensamento. E vamos mais um pouquinho além, porque nós vamos estar sempre numa corda bamba. Mas a gente cai fora. Hein? A gente cai fora da programação. A gente foi na outra vida, a gente programou com essa meta para tentar resgatar um pouco do nosso Deus, para tentar evoluir. Mas não pode. Tem muita coisa que acontece por isso. Não, nós que comandamos o que nós precisamos fazer nessa existência. Apesar das dificuldades, apesar de todos esses marasmos, é pelo pensamento que nós vamos construir essa existência. Sabemos das dificuldades das vidas passadas. Isso faz parte do nosso planejamento reencarnatório. Sabemos das dificuldades, sim. Alguns conseguem superar essas dificuldades, outros não. Vamos extrapolar um exemplo. Um desenho mental. Não é para mental. O espírito, ele é inteligente, ele não consegue se manifestar porque o corpo físico é limitado, não dá condições para ele. E aí? Não é o pensamento. Sim. Não é o pensamento. Sim, mas veja só. Aí você está trabalhando as exceções. Nós estamos trabalhando geral. Você viu que eu falei? Vamos extrapolar no exemplo, porque tem os pequenos também. Mas aqui nós vamos trabalhar. Sim, o indivíduo que tem alguma deficiência mental, evidentemente, ele veio para cumprir esse estágio, mas ele não está sozinho nisso. As pessoas que estão à sua volta é que vão poder se beneficiar disso, vão exercitar isso. Então, faz parte de um conjunto. Nós nunca podemos trabalhar as coisas de forma individual. Como ele está recebendo também. Exatamente. O afeto da família. O amor, o afeto. O amor. Entendeu? Isso também está relacionado ao pensamento. Apesar dele não ter a capacidade de se manifestar, porque ele está limitado naquela condição mental, mas o espírito, ele se manifesta. O espírito é normal. Sem dúvida alguma. Com consciência. Exatamente, eu vou ler um exemplo que é muito lógico. Eu estou falando em pequenos problemas específicos. Então vamos voltar para Tipo assim, na bipolaridade. Mas vamos voltar para... Não é meu pensamento me leva a ser bipolar, mas eu sou. Sim, mas nem como por você isso lida impede com você isso? ter uma vida mais próxima. E como você lida com isso? Tanto é que você está conosco, está aqui. Brigando com todo mundo. Mas isso é só um condicionamento. Não, tentando melhorar. Isso é só um condicionamento. É um exercício. É um exercício. Você está exercitando o quê? A prova está aqui. A sua prova está A prova aí. está aqui. Né? Você
está exercitando sua paciência, tolerância. Eu daqui a pouco eu vou jogar a mão no sensor, né? Oi, vi não. Então nós temos aí, então o que nós temos que aprender hoje é exatamente o que representa espiritualizar. Porque espiritualizar não quer dizer que necessariamente você ser espírita. Espiritualizar, você pode ser evangélico, você pode praticar o hinduísmo, pode praticar o budismo, pode ser da Umbanda, não importa. Espiritualizar é você crescer diante de Deus para você se evoluir. É você trabalhar a sua alma dentro de um corpo físico para você se iluminar, para você ser um ser melhor. Então hoje não tem mais como nós evitarmos ou ignorarmos, melhor dizendo, a questão da espiritualização. É uma necessidade do ser encarnado. Nós não podemos mais ficar brincando em corda bamba. Nós temos que tomar uma posição. Nós temos que decidir o que realmente nós queremos para a nossa existência. O que é fundamental para a nossa existência. E nós não podemos mais retardar a escolha, porque a escolha será sempre nossa, porque o tempo passa e ele não pede permissão para que a gente retarde. O que nós temos de mais precioso, sem dúvida, é o tempo. Compramos muita coisa, mas jamais poderemos comprar o tempo. E esse tempo é fundamental para nós. Para melhorar a qualidade de vida, melhora a qualidade de seus pensamentos. Né? Isso eu já dizia o Chico Xavier. Para melhorar a qualidade de vida, melhore a qualidade de seus pensamentos. Mais uma vez, você vem batendo na mesma tecla em relação aos nossos pensamentos. Nossa mente é um núcleo de forças inteligentes gerando plasma sutil que a exterioriza incessantemente de nós, oferece recurso e objetividade às figuras de nossa imaginação sob o comando de nossos próprios desejos. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Já dizia isso Chico através de André Luiz nos domínios da mediunidade. Do conjunto de nossas ideias resulta a nossa própria existência. Né? Então não há como nós pensarmos de forma diferente. Não há como agirmos de forma diferente. O mesmo ocorre aqui em relação ainda Chico Xavier, André Luiz, nos domínios da mediunidade, onde ele trabalha os raios, as ondas, a mediunidade, as mentes. A ciência do século XX, estudando a constituição da matéria, caminha de surpresa a surpresa, renovando aspectos de sua conceituação milenar. Não obstante a teoria de Leucipo, mentor de Demócrito, o qual quase 5 séculos antes de Cristo considerava todas as coisas formadas de partículas infinitesimais, átomos em constante movimentação. Ou seja, mais uma vez, a ciência está aqui ligada a esse conceito de desenvolvimento de pensamento para que nós pudéssemos hoje trabalharmos isso. E trabalharmos de que forma? O pensamento científico pode se alinhar com o pensamento religioso. O espiritualismo veio consagrar essa afirmação, mostrando que o melhor templo à vida divina é o cosmos, proclamado muito bem pelo renomado Einstein. Ele é o autor dessa frase, que foi um dos grandes e maiores cientistas que nós já tivemos,
quando ele alega que o pensamento científico e o pensamento religioso se unem e se fundem num único objetivo: de crescer e desenvolver dentro do cosmos, dentro de um templo divino, no qual todos nós estamos inseridos. E aí, dentro dessa linha de desenvolvimento, no primeiro Congresso Internacional, nós tivemos estudos sobre a alma, desdobramento, mediunidade. É a ciência abraçando a causa, abraçando a necessidade do desenvolvimento, interagindo ciência e religião, através das universidades, para que pudesse consagrar em definitivo uma aliança permanente entre ciência e religião. Os efeitos de forças ideoplásticas. Ernesto Bozano, em 1861 a 1943, o que ele dizia? O pensamento e a vontade, afirma, um fenômeno psicológico pode transformar-se em fisiológico. Lembra da usina que nós comentamos, do pensamento? Isso em 1861 a 1943. Recente, né? Ele já trabalhava isso. Né? O pensamento pode fotografar-se e concretizar-se em materialização plástica, tanto quanto criar um organismo vivo. Ou seja, o pensamento e a vontade estão expressas mais uma vez aí, através desse eminente e grande pesquisador e grande cientista que foi Ernesto Bozano. Então, há de convir que as coisas não estão acontecendo agora. As coisas já vinham lá atrás. Nós aqui estávamos cochilando. Nós aqui estávamos adormecidos. E não prestamos atenção nisso. E deixamos as coisas acontecerem. Nosso corpo é energia. Pensamento é energia. Toda essa energia afeta a nossa biologia, o corpo físico, a epigenética. Obviamente, alguns diretamente e outros indiretamente. Quem diz isso? Bruce Lee, através da biologia da alma. É a ciência pura aqui, através da epigenética. É um dos ramos mais avançados hoje da biologia, alertando e trazendo para nós que pensamento é energia e que esse pensamento afeta o nosso corpo e, consequentemente, afeta toda a nossa estrutura, tanto emocional quanto física e fisiológica. E aí ele vem dizendo, nós podemos mudar o DNA. Cabe a cada um de nós mudarmos o nosso DNA, mudarmos o nosso padrão vibratório, mudarmos o que nós queremos para nós de verdade. A proposta do pensamento positivo criou forma e nome pela epigenética. Alguns anos atrás, não sei se todos recordam, como que vendia-se livros de autoajuda através do pensamento positivo. Não é nada mais e nada menos do que o trabalho hoje da epigenética. Tornou-se uma das áreas mais pesquisadas da atualidade. Passa a demonstrar como os estímulos ambientais interferem nos fatores dos pensamentos, através dos efeitos psicossomáticos. É aquilo que nós falamos lá atrás. O laboratório produzindo, pela nossa emoção, pelo nosso pensamento, vamos produzir aquilo que o nosso corpo precisa, necessita, em relação ao nosso pensamento. Se nós não estivermos
em equilíbrio, o que nós vamos produzir são elementos totalmente nocivos ao nosso organismo. E para confirmar tudo que se falou até agora, através da epigenética, ele tem a sua questão trabalhada no ambiente, no comportamento, no psiquismo, no moral, no fisiológico, no patológico, na alimentação, no sono, sedentarismo, vícios físicos e vícios morais. Será que tudo isso tem algum a ver com o nosso perispírito? Quando a gente trabalha a biologia, quando nós trabalhamos a epigenética, Hernani Guimarães já trabalhava isso através do corpo biológico, que é o perispírito. Então, mais uma vez, a ciência vem de uma forma muito incisiva, dizendo para nós que tudo isto aqui influencia diretamente no nosso comportamento, na nossa razão de ser, na nossa vida. De modo que, na versão antiga, nós somos os genes, mas na nova versão somos mutantes. Ou seja, os nossos genes podem e devem ser modificados. Nós nos tornamos mutantes. Se nós podemos mudar, nós somos mutantes. Isso era ficção científica. Isso era filme. Hoje já é realidade. Nós somos o resultado do que nós escrevemos em nossos genes. A falta de crença, aliás, a ignorância, continua como sendo os grandes obstáculos em nosso desenvolvimento espiritual. Porque nós não acreditamos que nós somos espíritos em desenvolvimento e crescimento. Nós não acreditamos que nós somos espíritos para poder progredir e avançar no corpo físico. Nós somos ainda muito presos à matéria. E isso faz com que nós retardemos o nosso crescimento e o nosso desenvolvimento. A ciência, transpondo a barreira mística, religiosa e da superstição, nos oferece uma visão diferente de nossa existência. A física, quântica, neurociência, psicobiofísica, epigenética, psicologia transpessoal, todas as demais ciências vieram comprovar uma vida espiritual, uma vida onde nós temos que ter comportamentos diferenciados, atitudes diferenciadas, para que a gente possa atender à necessidade do espírito e não ficarmos mais numa porta-mão. Hoje a ciência vem demonstrando isso, por A mais B, quem nós somos, o que somos e por que estamos aqui. Doutor, na ótica espírita, o senhor define o DNA, porque o DNA é aquele que vai mudar os códigos, né? Sim, genéticos. Os códigos genéticos, né? Né? Agora acontece o seguinte, espiritualmente, esse DNA, ele vem embutido, cai naquilo que ela falou. Ele tem ele tem algum código espiritual nele para dar. Porque é o seguinte, a genética, por exemplo, a genética me dá o nariz, me dá a boca do meu pai, da minha mãe, né, da minha raça, entendeu? Então é só isso, na parte que o seguinte, se o meu pai tem um gênio não compatível assim,
com um lado normal, assim, social, eu posso herdar isso dele, ou isso não está na genética, ou isso é a influência do meu relacionamento quando criança, jovem, junto à minha família, que eu recebi essa codificação. Os estudos dizem que é exatamente essa influência, a influência do meio, a influência do meio ambiente, vai proporcionar isso a ponto de modificar o próprio gene. Então, sob a ótica espírita, o DNA ele vem puro. Ele vem na forma que precisa para atender o espírito, só que A irmã é semelhança de Deus, no caso. ele não, porque a semelhança seria da alma. Nós nos assemelhamos a Deus quando nós estamos na condição de espírito, não do corpo físico. Nós que materializamos Deus. Né? Na verdade, o DNA ele atende a matéria, né? E voltar na Isso, matéria. eu estava pensando nisso. Sim, ele Seria é. Então, somente- Jesus, Deus, Oi? ninguém materializa Deus, ele materializa Jesus. Deus não. Não, nós materializamos, criamos figura de Deus. Jesus, né? Deus que é homem branco, assim, barbudo, com. Mas eu não consegui imaginar Deus, não, só vejo Jesus. Tem várias fotografias de Deus aí. Tem muito mais de Deus, desejo de Deus aí por aí. A Rogéria falou uma coisa. Então seria a matéria. O DNA seria tipicamente a Sim, matéria. Seria a matéria. Ele é só para atender a Para matéria. atender, exatamente. Que vai, a matéria vai atender a necessidade da evolução do Do espírito. O resto cai nesse slide anterior. Só passou com aquelas. Né? Sim. Ambiente. Aham. E veja só, o que é uma enfermidade no corpo físico? É uma célula que sofreu um processo de alteração, certo? E como ocorre a cura? É quando essa célula enferma é substituída por uma célula sã novamente, não é isso? Essas modificações, tanto para a doença como para a célula saudável, ela passa por um processo. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Pelo seguinte: os médicos hoje em dia, eles usam. Eu não concordo. É cientificamente comprovado. A pessoa teve uma doença. Aí ele começa a olhar o quadro da pessoa. Aí a primeira coisa que eles olham, a genética, os ascendentes, né, de quem nós descendemos, se o pai e a mãe teve, se os avós tiveram. Eu não concordo muito com isso, porque se isso fosse genético, vamos supor, eu tenho uma doença, certo? Porque o meu avô teve. Aí o meu irmão teria essa mesma doença e não é. Mas a genética que você estudou na escola, ela prevalece um pouco e o outro não. As vinhadão da cadeira, sim. Por isso que tem gente, como eu vou ter olho azul. Eu sou neta, eu não tive olho azul, mas a minha prima tem. Justo, A genética prevaleceu nela. Não significa que eu não tenho código, eu tenho, só não prevalece. Certo, perfeito. Então cai, igual ela falou aqui, cai naquilo que ela falou, da matéria nossa. É exclusivamente material, porque às vezes o senhor até mesmo fala aqui, a primeira vez que eu vim aqui, o senhor falou assim, ele matou, mas quem ele matou na vida espiritual matou também. Então fica uma coisa ali, por isso que eu fiz essa pergunta para o senhor, a nível espiritual, qual seria o lance do DNA? Então é parte material só. Sim, sim. É Sim, isso. Perfeito. Aproveitando, evidentemente, sempre o espírito, né? De tudo. Bom, aqui nós temos então mais uma imagem do CONUPS, que foi exatamente o Congresso Internacional, né? Onde aqui nós temos vários professores. Esse aqui é americano, esse aqui é outro cientista, Luan, com grandes publicações, inclusive no exterior. Aqui está Alexandre. Então, o que a gente verifica? Cada vez mais as universidades, as faculdades estão interagindo para desenvolver esse aspecto
espiritualizado para que a gente possa conectar, a exemplo do que colocou para nós Einstein, unindo não só a religião com a ciência, mas também dentro das casas voltadas a esse trabalho, a exemplo do Lar de Maria. Tenor, só completar uma coisa aqui pro Valério. Outra coisa também que a gente não pode esquecer, que às vezes você vem com uma programação de ter a questão da genética também, da família, dos avós e tal. A gente não pode esquecer que o núcleo familiar, ele não está unidos à toa. Então, por exemplo, uma família que tem a tendência de ter problemas cardíacos. Minha família, meu pai morreu assim, né? E tem várias pessoas. Lá é coração e derrame, tá? São as duas coisas fortes. Então, assim, meus tios, a maioria morreu disso. Meu pai já foi infartou. Então, a gente não pode esquecer que as famílias não estão unidas por um acaso, né? Então, são programações que ela precisa passar. Então, às vezes eu vou ter, meus irmãos podem não ter problema cardíaco. Mas ou isso que tu está dizendo vem do lado espiritual? Vem do lado espiritual. Por quê? Porque aquela família vem reparar, através daquela deficiência ou físico, experiências que cada um tem que experimentar. Não necessariamente todos têm que experimentar daquela. E tem outra questão, o merecimento. Às vezes eu venho programada para ter um problema cardíaco sério, logo assim, bem nova, mas eu mudei meu sentimento, meus pensamentos, me tornei uma pessoa melhor, estou trabalhando para isso. De repente, aquilo não vai acontecer. Tem essas questões também. Não é taxativo, entende, Valério? Não é aquela coisa assim, está escrito, vai ser. Não. Nós podemos mudar isso, entendeu? A proposta aqui, do estudo, do Espiritismo, vem mostrando que a gente pode escrever um novo capítulo da nossa história. A gente não precisa, de repente, passar por aquilo. Ou se passar, vai passar de uma forma mais superficial. Aí vai depender do merecimento. E da forma também, como você está agindo. Por isso também ela é entendida como consoladora. Exatamente. Por isso você passou aqui. Entendeu, Valério? Te fiz entender? Eu entendi. Mas tem um negócio superior a isso tudo. Conheço pessoas que, igual tem uma parente minha que está passando problemas sérios, uma mulher que nasceu para sofrer na vida. O marido dela não chegou e parou. Ele está aí com 90 anos já, ele está bem. Ela já passou por tudo, imagina. Aí eu fico pensando, gente, onde é que está isso? Está na genética? Agora cai nisso que tu falou. Espiritual, compromisso espiritual que ela tem. Um compromisso mesmo. Quando a gente vem pra cá, a gente não é só um corpo, cara. A gente traz uma bagagem, nós criamos várias existências. A gente traz necessidade. Nossa, mas ela é uma santa. A gente traz necessidade. Se você pudesse ler. Mas a gente não sabe a Ela necessidade. plantou na outra vida, olha só. Aprontou. Aí eu já acho que. Não, ela fez escolhas mal Ela fez feitas. escolha. Aprontar não, ela fez escolhas mal mas feitas. a Márcia colocou aqui. Na questão da reprogramação do nosso DNA, tudo isso, a gente pode se reprogramar todos os dias. Como que eu posso fazer isso? Então vamos lá. Pelo amor que ela sentiu pelo marido, ela passou por coisas que afetaram o lado saúde dela. No caso, seria isso? Era necessário Ela ficou angustiada, ela se alimentou, né, doutora? Ela se alimentou de angústia, Na próxima de vida, coisas. pega a culpa. Resumindo. Isso pode acontecer criar novas. Aí eu acredito, ela criou pela angústia, pela raiva contida,
que ela chegou nesse ponto. Ela de pode estar alimentar. sendo sugada por ele a vida inteira sem saber que isso acontece muito. É porque a primeira coisa que eu aprendi na faculdade, na filosofia, foi o seguinte: eu nem sabia toda a raiva que a primeira coisa que eu aprendi. A raiva que a gente sentia já ia pro fígado, que o professor falou. Você está entendendo? O ódio, a angústia. Eu falei, gente, eu devo ter problema de fígado, porque eu sinto tanta raiva. Aí eu fico imaginando isso. Será que é por causa do amor dela, você está entendendo? Pelo marido, ela, igual ela falou ali, né? Ela aceitou. É isso que você quer dizer? Não, eu quero dizer assim, a reconhecência ela vem com uma necessidade. Ela nunca considerou, ela vem com uma programação dela, não é sozinha. Em conjunto, eu casei com o Sebastião, a gente tem uma programação a viver, entendeu? Não que ele vai absorver as coisas minhas e eu vou absorver as dele. O Sebastião é outra coisa. Não. Sebastião é um amor. É um anjo. No caso do Sebastião, Nós temos, eu quero pensar que nós somos espíritos individuais, nós temos a nossa própria necessidade. A gente tem que ter esse corpo, a gente traz muito comprometimento, mas muito pode adquirir méritos também, através de como eu vou me comportar. Mas tem fundamentos aqui que eu falei, ela vai alimentando aquilo ali por causa dela, por causa do marido, por causa dos filhos, por causa, né? Depende que a mente dela cria e atrai, né? Se já está tantos anos. Causa o mal né? dela, não é isso? Ah, Pode ser, doutor. Também, né? Veja só, as nossas células, tanto Azeda o corpo, né? além de todas essas substâncias conhecidas e trabalhadas em laboratório, e muitas vezes substituídas em laboratórios farmacêuticos, por causa da dopamina, serotonina, adrenalina, e todos os componentes, ainda existe um elemento muito importante que alimenta as células. Chama-se fluido vital. E esse fluido vital nós trazemos conosco quando da nossa reencarnação. É como se fosse um tanque de gasolina para que desse condições para que a gente movimentasse durante toda essa existência. Né? Então, o potencial energético que nós temos que alimenta essas células. Porque a Márcia disse que muitas vezes esse combustível poderia acabar num determinado momento, mas de alguma forma ele pode ser novamente alimentado e dar um procedimento maior à sua existência. Então, o indivíduo é aquilo que o Elim falou ali atrás em relação a Deus, né? É Deus que determina, sim. É Deus que determina tudo, sem dúvida alguma. Né? Mas, dentro da sua bondade, da sua misericórdia também, pelo que nós já entendemos, em função de alguns estudos, a exemplo do que aconteceu com o Chico, e isso pode acontecer e receber um bônus de não partir de imediato, mas aí permanecer aqui para continuar fazendo alguns trabalhos, né? Fazendo alguns trabalhos para, numa fase posterior, desencarnar. O que não aconteceu a priori com Kardec, porque ele ainda tinha algumas obras a serem feitas e não fez. Não fez dentro dos nossos pensamentos, mas dentro do que competia no Kardec, sim, já estava pronto e acabado ali. Então, essas questões de quanto tempo nós vamos estar aqui são relativas, né? São N situações que vão trazer implicações, a não ser que, por iniciativa nossa, nós colocamos fim à nossa existência. De que forma? Através dos suicídios diretos e indiretos. Né? Quando nós abusamos também da nossa condição, da nossa existência aqui, através do fumo, através do entorpecente, através do álcool, né? Através da alimentação, através do sexo exagerado, através de N coisas que nós lemos que tem que ser observado e não observamos. Então, acabamos muitas vezes antecipando, né, a nossa partida em função da... Então, trocando em miúdos, eu posso, o meu código genético também está o mesmo teu coração, essas coisas simples e tal.
Então, trocando em miúdos, se eu fizer uma dieta, levar uma vida mais saudável, eu posso prolongar a minha vida. Sim. Nós diante temos dessa dieta, Nós temos responsabilidade sobre isso. Ninguém sabe. Não, peraí. Aí entra o que o Elinho falou. Porque eu não acredito, a minha sogra evangélica fala o seguinte: já está tudo escrito lá, o dia que você vai morrer, a hora, tudo direitinho, coisa e tal. Eu não posso acreditar nisso, que Deus faz isso com a gente. Eu não posso acreditar. Vai acreditar em quem? Não, Elinho, é pelo seguinte, porque ele deu a gente o livre-arbítrio. O meu pai, exemplo, morreu com 40 anos. Eu estou com 22 e falei, gente, eu não quero morrer com 40. Eu vou fazer um negócio aí para ver se eu prolongo isso aí, coisa e tal. Porque eu não posso acreditar que Deus já escreveu lá. Não manda nada nenhum. Elinho, Jacó, coisa e tal, vai morrer. Bateu. Hoje é quando mesmo? Não, pelo amor de Deus. Elinho, Jacó. Depois da 23. 23 de julho. Elinho, Jacó. Dá de falecimento. 23 do 7 de 2019, quantas horas? 20 e 19. Daqui a meia hora ele está morto. Porque está marcado lá no caderno de Jesus. Eu não posso acreditar, doutor. Eu não vou acreditar nisso, não. Eu não posso acreditar nisso. Na verdade, é tão sacana. essas são afirmações nossas, né, de seres encarnados. Mesmo porque nenhum espírito, o mais evoluído que ele seja, ele trouxe essas questões dessa forma. Não existe isso. Né? Bom, voltando lá. O papel da ciência não é de imposição, mas de alerta. E o que fazer com esses conhecimentos é decisão de cada um de forma individualizada. Ou seja, a ciência vem para dizer isso. É uma estrada com várias placas de sinalizações. Nós estamos percorrendo essa estrada e vamos olhando a placa. Podemos respeitar ou não. Né? É uma decisão nossa. É o livre-arbítrio que você falou. A ciência está aí exatamente para isso. Para demonstrar que isso existe. Que é dessa forma. Que para mim o Agora, se nós vamos respeitar, derruba essa teoria do Elinho. A hora que Deus quer. Que isso, a hora que Deus quer? Ele não pode fazer isso com a gente, não. a responsabilidade. De mau humor lá, vou mandar a Bruna hoje. Aquele limite que eu lhe falei para você. Bom, O fato é que existe. Você limita. Você que limita que eu lhe falei. Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer o isso. pensamento. Eu tenho que fazer aquilo. Boa alimentação. O fato é que existem 3 tipos de pessoas. Aquele que é diferente a si mesmo, aos outros, e ao mundo à sua volta. Ele não está nem aí para nada. Esse é que eu Tem que estar nem aí mesmo. Tem aquele outro que vê o mundo sob a forma de concreto, sólido, imutável. Ele pensa, não quer nem saber, tem que ser aquilo. Né? É aquilo e acabou. Né? Não quer nem saber. E o terceiro é aquele que é empreendedor, que tem o mundo sob argila, aquilo que ele molda, ele modela, ele se adapta. Ele consegue se modificar, é capaz de modelar uma nova existência. Não quer ser sempre. É um flexível. Somos Né? nós. Somos. Então, aonde que nós nos enquadramos aqui? Né? Cada um de nós sabe perfeitamente aonde nós nos enquadramos aqui. Né? Estamos tentando na terceira opção. Né? Exatamente. Mais inteligente, né? Esses questionamentos são para definir o que quero para a minha existência. Viajando pelo interior para encontrar com o meu eu espiritualizado, a despeito do mundo físico à minha volta, com as suas influências variadas. Eu vou estar nesse mundo sem pertencer a esse mundo. Que aí é uma questão da que você falou
contaminar pelo outro. Resumiu aí no último. Então, são opções concretas que eu posso ter sobre a minha existência, para que eu possa definir o que eu quero para a minha existência. Né? Aprender a domar o pensamento, a ansiedade, é o nosso grande investimento interior. É difícil. Tudo é muito difícil. Então, você vê que não tem nada fácil aqui. Mas a nossa vida é feita de embates. Né? Esse sentimento que nos acompanha desde a remota época das caçadas na savana africana, em cavernas, nas matas, a espreita de leões, tão famintos quanto nós. Então, isso aí já é um comportamento que já está enraizado em nós. Mas podemos mudar. Por quê? Está no genes, está. Mas nada impede que isso possa ser modificado, como já nos falou lá atrás Ernesto Posando, como nos falou Bruce Lee, através da epigenética. Porque pensamento que pau que nasce torto, morre torto, isso já acabou, né? Há muito tempo. Nós não podemos permitir isso Pau que mais. nasce torto, morre. Pau que nasce torto, morre torto. Direita. Pau transporte. Isso. Né? Então, isso são conceitos antigos que não prevalecem mais. Né? Não dá mais. Olha que palavrinha interessante essa. O processo antropossociopsicológico. Antropossociopsicológico do indivíduo é difícil. Em razão do impositivo de vencer os hábitos enfermos que o retêm nas etapas passadas. A psicologia trabalha isso como sendo, né, uma questão que nós trazemos conosco da humanidade, né, que lhe constitui vigorosa trava à aceitação e adaptação dos nossos comportamentos. Então, vencer esse processo é difícil, é dolorido, porque isso já está enraizado em nós, mas é possível. Para desprogramar ou reprogramar a mente subconsciente é um processo longo. Hoje sabemos que a percepção do consciente e o subconsciente são entidades separadas e antes pensava-se que eles eram só. Exemplo, parar de fumar era uma questão de consciência. Puxa vida, fulano não para de fumar e não tem consciência, não para de beber. Não é uma questão de consciência. É aquilo que nós falamos aqui. Aquilo está enraizado muitas vezes. Né? Doutor, o ser humano, para se formatar, ele há necessidade veemente de procurar uma linha religiosa, uma linha, um dogma, uma doutrina, ou ele por si só, ele pode se auto-afirmar, se auto-educar, que me ajuda aí, ser autossuficiente. Olha, eu diria o seguinte, eu diria que isso é uma opção. É como se nós estivéssemos aqui, como sendo um rio, e eu quero atravessar daqui para lá. Ou eu vou ter que atravessar, não tem como. Ou eu atravesso nadando, com muito sacrifício, ou posso atravessar de carro. Mas eu vou ter que atravessar. Ou eu atravesso nadando sozinho, ou peço ajuda de alguém para me ajudar nessa travessia. A religião, muitas vezes, ela serve de suporte para que você atravesse. Mas, se você quiser atravessar de braçada, você não precisa de religião nenhuma. Então, a religião é a canoa. A canoa. Mas olha, a canoa, ele é ateu. Entendeu? Pessoas Está muito acima de mim. Meu pai é assim. Eu gosto não. Ele fala, eu conheço. Não, mas Vê? ele fala coisas que a gente faz de cabeça. Olha só aqui, gente. Aqui, olha a importância
Olha a importância aqui. Para desprogramar ou reprogramar a mente subconsciente, nós estamos saindo de uma existência, é aquilo que nós falamos, modelar novamente. Nós vamos... A formatação aí. Exatamente. É um processo longo, dolorido, é um processo que requer muito esforço, muita vontade, muita luta, muita garra, através do pensamento e do querer. Exemplo do parar de fumar. Esse é apenas um exemplo. Mas tem todos os exemplos que nós temos aqui que depende exatamente de desprogramar e reprogramar. Nós vamos fazer isso aonde? No nosso subconsciente. E esse exemplo aí, você acaba lutando contra problemas físicos também, né? Também. Então, a gente vê que todas essas questões não são questões fáceis de serem vencidas, mas são possíveis. Desde que, se você não consegue fazer sozinho, que muitas vezes é difícil, a gente tem que buscar a ajuda de pessoas ou instituições que nos possibilite fazer essa travessia, fazer esse percurso, para que a gente possa superar essas nossas dificuldades. Né? A realidade é que há necessidade de mudarmos o programa da mente subconsciente. O problema é que as técnicas são demoradas e queremos resultados imediatos. Temos de repetir o novo comportamento por um bom tempo, pois esse difícil. Aquilo que você falou é muito difícil. Tudo é difícil, mas é possível. Né? A desistência é a flor. Quando nós temos foco, temos fé e acreditamos e vencemos. Não há outro caminho. Segundo Joana de Ângeles, a reeducação foi facilitada a partir do momento que os estudiosos da conduta psicológica constataram que essa felicidade é possível porque existem fatores fisiológicos que a propiciam, e refere-se ao milagre da dopamina, do peptídeo, que a fomenta e produz. Ou seja, aquela sensação gostosa, aquela sensação de bem-estar. Então, ela vem dizendo que quando nós estamos com o nosso pensamento tranquilo, sereno, em paz, nós podemos vivenciar isso através do nosso laboratório, através do nosso pensamento, através da nossa consciência.